eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Mais um Vivendo Eu Conto chegando aí na sua casa. E hoje nós estamos direto aqui do Centro de Convenções acompanhando a aula inaugural da Faculdade Vasco da Gama. E você vai conferir tudo com exclusividade aqui no Vivendo Eu Conto logo depois do intervalo. Não sai daí não. Jorge da Elétrica Vagalume tem uma dica para você, dona de casa. Sabe aquele chuveiro pinga-pinga que você chama o eletricista, o encanador e ninguém resolve? A Lorenzetti criou o Maxi Ducha Turbo, um chuveiro que já vem com pressurizador para dar maior pressão à água e permitir um banho agradável. Você quer economizar energia? A solução está aqui. Lâmpadas econômicas, no final do mês você vai ver o resultado na sua conta de energia. Esta é uma dica da Elétrica Vagalume. Volta às aulas é aqui, na Central Papelaria. Ano novo, vida nova, tudo novinho na escola. E 6 vezes no cartão do seu papai. Nessa volta às aulas, vem pra Central Papelaria, vem! Colégio Perfil, um jeito inteligente de ser escola. Nesta noite memorável, reunidos neste espaço, tantos amigos, tantas lideranças, estamos exercitando o direito à cidadania, usurpado há décadas dos acadêmicos do nosso país e de todos nós. Agora a arma é a educação, em todos os níveis. Não há outra solução à vista, nem exemplo de qualquer povo ou nação que, sem maciço investimento em educação, haja logrado desenvolver-se. Nós somos comprometidos com a integração de todos os homens, de todas as mulheres e de todas as pessoas, de todos os cidadãos e cidadãs. Nós combatemos a exclusão social porque nós cremos que somos todos iguais. Por isso, instalamos uma faculdade em Cajazeiras, uma cidade dentro de Salvador, com mais de 600 mil habitantes. 2 vezes Feira de Santana, a maior cidade do interior da Bahia. Infelizmente, contudo, uma cidade onde se morre de fome. A expectativa ou desconfiança, senhor ministro, era de que seria algo menor, de qualidade duvidosa, onde nenhum bom professor iria ensinar. Ouvi muito isso, felizmente, depois que a realidade desmentiu a desconfiança.
de certo, fruto da baixa autoestima, do desprezo a que sempre foi relegada aquela comunidade. Nossa mensalidade em Cajazeiras, senhor ministro, é de R$ 300, desde janeiro de 2005, quando o salário mínimo era de R$ 280. O novo salário, já anunciado, é de R$ 415. Nossa mensalidade continua de R$ 300. É assim que fazemos inclusão, integração com a educação de qualidade e com cidadania. Senhor ministro, obrigado por ter aceito o nosso convite, não obstante sua agenda de compromissos. Nossa comunidade acadêmica se engrandece e se orgulha com a sua presença. A casa é sua. Diga-nos, professor, como vencer o desafio da desigualdade, da injustiça social, da divisão entre brasileiros de primeira, segunda e terceira classe. Aos queridos alunos e alunas, agradeço a presença e desejo o melhor proveito. Ainda que possa algum ou alguma discordar desse ou daquele conceito, ora exposto pelo ministro, nosso convidado e professor emérito, não é com greve de fome que construiremos um Brasil novo. Estudemos para melhorar a vida de cada irmão nosso. Aprendamos para salvar vidas, não trazer mais luto, mais tristeza, mais martírio, dor e sofrimento. Peço à professora Ruth Vieira, nossa diretora acadêmica, que faça entrega ao nosso professor emérito da noite uma caneta, que é uma lembrança da nossa faculdade. Bom, você está no Vivendo Eu Conto, acompanhando a aula inaugural da Faculdade Vasco da Gama. Nós vamos para um breve intervalo e na volta a palestra com o ministro Gedel. Não sai daí não. Rede Tchê Picanhas, o point da cidade. O sabor do verdadeiro e tradicional churrasco gaúcho em diversas regiões da cidade, para você ter acesso a um buffet de saladas e diversos estilos de vinhos, aqui na Tchê Picanhas. Escola de Balé da Algida Rolim, 15 anos com você. Era uma vez uma loja encantada, com tudo que a gente imaginava. Móveis, brinquedos e roupas infantis para fazer a criançada feliz. Fadas, vendedores atendem os clientes, dando descontos mágicos pra gente. Por isso que todo o reino vai para a loja mais legal do universo inteiro. Tá bom, filha. Eu já entendi. Eu vou te levar para Universal Kids. Universal Kids, Avenida ACM, número 1, Itaigara. Eu quero, de maneira muito especial, congratular-me com os estudantes, os integrantes da Faculdade Vasco da Gama, com os professores dessa instituição de ensino e com todas as senhoras e senhores que, para honra minha, atendeu ao chamado desta faculdade para estar nesta noite presenciando este evento. Minhas senhoras, meus senhores, quando chegou a mim o convite para ministrar essa aula inaugural, aceitei de imediato, movido por algumas importantes razões. Eu poderia destacar a contemporaneidade do tema. No Brasil de hoje, discutir-se combate às desigualdades regionais é algo que urge.
Mas confesso a cada um dos senhores que o que me moveu efetivamente para aceitar de imediato esse convite foi a convicção inabalável de que me reencontraria nessa noite com a primavera da minha vida. Eu encontraria de novo os burburinhos que caracterizam as salas de aula. Eu encontraria aquilo que agradeço a Deus todo dia não ter perdido: a inquietude na alma, a busca permanente e angustiante por vencer novas fronteiras, encontrar novos conhecimentos, espaço fértil para esse encontro não poderia ser outro que não a faculdade. Por isso eu registro aqui o meu sincero agradecimento pela honraria de participar desta solenidade. E registro também a responsabilidade e confesso o temor. Já tive ao longo da minha já vasta experiência pública a oportunidade de falar para os mais variados auditórios. Já falei como orador de turma, quando cruzava os umbrais da Universidade de Brasília. Já falei como político para diversos auditórios, até auditórios hostis, a defesa de teses que eu propugnava então. Mas confesso a vocês que toca-me, sobre todo o simbolismo, o papel de falar numa condição que nunca me imaginei, a de professor. E toca-me sobretudo porque eu tomo isso como uma oportunidade única de homenagear aqueles que na mais simples escola de ensino fundamental, no mais distante distrito do nosso estado, até aquele mais laureado professor da mais importante faculdade do nosso estado, presta como um sacerdote ou uma sacerdotisa esse inestimável serviço à cidadania. Transferir conhecimento, compartilhar ideias, preparar os homens e as mulheres que haverão de construir a Bahia e o Brasil que nós queremos. Bom, agora nós vamos conversar com o professor Aslan Duda, que é coordenador da área de Ciências Contábeis, tanto no campus da Vasco da Gama como de Cajazeiras. Professor, nem vou perguntar o que os alunos de Ciências Contábeis acharam do curso, da palestra, porque todos os professores estão realmente assim encantados com o resultado do trabalho do ministro aqui hoje. Como uma educadora, como uma telespectadora aqui que acabei de assistir a palestra, a gente pode concluir também que essa consciência numérica tem que andar em parceria com a consciência política e social, não é isso? Perfeito. Porque a contabilidade ela vai justamente representar em números todos esses projetos sociais que ocorrem dentro do Brasil e dentro das empresas. Que hoje, agora, a nova coqueluche é justamente a responsabilidade social que as empresas estão trabalhando dentro da comunidade em que elas estão trabalhando. E até quem demonstra é a contabilidade. Até as leis de incentivo à cultura, né, incentivo ao esporte, que vem sendo gerada através também de parte desses impostos. Exatamente. Bom, então, parabéns à Faculdade Vasco da Gama, a todos nós que podemos presenciar essa aula inaugural. E a você que está em casa, um conselho, vem logo aqui para Vasco da Gama. Você está no Vivendo Eu Conto, acompanhando a aula inaugural da Faculdade Vasco da Gama. E agora nós vamos conversar com a professora Suzana, que é coordenadora do curso de Psicopedagogia Social. Professora, a gente sabe da importância de tudo o que foi falado aqui, a importância da Faculdade Vasco da Gama dentro do bairro de Cajazeiras, dentro da Vasco da Gama, enfim, em toda a cidade. Mas um foco, o aluno. Como é que o aluno pode perceber a faculdade hoje? Bom, a Faculdade Vasco da Gama, hoje ela tem uma função social muito importante, principalmente com o curso que é Pedagogia Social, que é o único curso do Brasil em graduação. Em nível de graduação é só isso que existe. E a intenção de estar lá em Cajazeiras, onde a gente tem o nosso quartel-general e agora a gente abriu turma na Vasco, na Unidade Vasco, é que a gente trabalha com organizações sociais. Então, o aluno de pedagogia social, ele atua em todas as áreas e ele realmente, ele cresce como cidadão, como profissional e como pedagogo que trabalha em cima de uma mudança social. Então, a gente percebe que é um curso assim, muito importante e esse curso está, de uma certa forma, mobilizando todo um bairro que, como nós o vimos hoje,
dá duas vezes Feira de Santana, né? Então, o curso está muito interessante, a turma já vai, no próximo semestre, a gente já vai formar a primeira turma. Então, a gente espera que a gente também crie outras extensões do curso. Parabéns, professora, parabéns à Faculdade Vasco da Gama, parabéns à Bahia pelo crescimento educacional, dando chance a quem realmente quer mudar o nosso país através da educação. E você, não sai daí não, continue acompanhando o Vivendo Eu Conto, direto aqui da aula inaugural da Faculdade Vasco da Gama. Quem conheceu, por exemplo, a Irlanda, ou se debruçou sobre o perfil da Irlanda na década de 70, sabe que ela se assemelhava ao que ainda é o Nordeste brasileiro de hoje. Países como a Grécia, países como Portugal e tantos outros, buscaram e conseguiram se igualar a outros países desenvolvidos na Europa exatamente com a implementação de políticas de desenvolvimento regional. É da Europa, inclusive, que vem algumas das inspirações importantes que nós precisamos levar em conta quando vemos que a antiga política de desenvolvimento regional foi alterada exatamente por esse exemplo europeu no que diz respeito à esfera de ação, no que diz respeito à assistência técnica, aos processos, no que diz respeito ao acompanhamento, à avaliação sempre feita no modelo antigo de desenvolvimento, de política de desenvolvimento regional, de uma forma ex post, quando você tem hoje na moderna política de desenvolvimento regional um acompanhamento ex ante, inter, ex post, você acompanhando permanentemente e com resultados absolutamente possíveis de ser constatado ao longo do tempo. Professor Francisco Barroso, o senhor como coordenador do curso de Economia da Faculdade Vasco da Gama, como é que o senhor vê o resultado dessa palestra do ministro Gedel, tanto para os alunos da faculdade como para o público que está em casa? Eu vejo com muita importância porque, a princípio, nós podemos considerar, sem querer desmerecer os outros cursos, porque é um trabalho em conjunto, mas a aula magna foi de economia propriamente dita. Então, quando se fala do desenvolvimento regional, a disciplina, o curso que busca, que resgata isso, que integra isso com a comunidade, é economia. Então, esse é o grande exemplo para as pessoas que possam assistir, para os alunos, que estão aí, vários alunos de economia, que inclusive gostariam de debater com o ministro, mas no momento não é possível, ou seja, trocar informações, discutir, fazer mais perguntas, porque eles vieram com ansiedade de poder discutir economia. Em função do tema desenvolvimento regional, é inclusive uma disciplina do curso de economia. É isso aí. Então, os alunos de economia saíram na frente, mas com certeza essa palestra atendeu as expectativas de todos que estavam aqui e com certeza a sua que está nos assistindo agora. Não sai daí não. Agora nós vamos conversar com a Lília Thaís, que é coordenadora do curso de Serviço Social. Professora Lília, como é que a senhora vê a importância dessa aula para todos os alunos do curso de Serviço Social da Vasco da Gama? Bom, o tema desenvolvimento regional, para nós, serviço social, ele é um tema muito especial porque nós trabalhamos o serviço social, né, no bojo das questões sociais, então, ou das expressões da questão social, como queiram chamar. Então, a gente trabalhar sobre esse foco, o tema do desenvolvimento, tem uma importância porque, inclusive como ele ressaltou aí durante toda a palestra e nesse final sobre a transposição do Rio São Francisco, isso tem um impacto direto na realidade social daquela população toda que se beneficia, que está não só à margem do Rio São Francisco, mas o entorno todo. Então, e que vai afetar também a região. Então, isso para a gente é muito importante, a gente está sabendo exatamente quais são as intenções do governo, em termos de políticas públicas, para fomentar desenvolvimento na região, já que estamos inseridos aqui. Então, para nós, as ciências sociais, é muito interessante realmente estar ouvindo do ministro o que é que ele pretende fazer em termos de desenvolvimento regional, que possa estar representando um enfrentamento para as expressões da questão social no Nordeste. Obrigada, professora Lília. E você continua acompanhando aqui a aula inaugural da Faculdade Vasco da Gama. Não sai daí, não. Eu, portanto, pediria a compreensão por usurpar um pouco mais a paciência dos senhores e pediria a generosidade da mesa para, ainda que aligeradamente, dar algumas pinceladas naquilo que é o quadro da obra de transposição de água do Rio São Francisco, o quadro da chamada interligação das bacias. Quando se fala nesse projeto, tantas vezes discutido e muitas vezes, muito poucas vezes debatido com honestidade intelectual, se pensa sempre em desqualificar aqueles que estão a defender a ideia. O que é a obra de transposição do São Francisco?
de interligação de bacias. Disseram de forma desonesta, do ponto de vista intelectual, de que tratava-se de uma obra que iria desviar o leito do rio, de que se iria tirar tanta água que se iria secar o leito do rio, que era uma obra que que acabaria com o meio ambiente, que provocaria mudanças absolutamente inaceitáveis na questão ambiental. Enfrentemos essas questões. Ela desvia o leito do rio? Não. Desenganadamente não. Trata-se de uma obra de engenharia como tantas outras na irrigação. E aqui na Bahia temos 2 projetos tanto desejados e só agora saindo do papel na nossa gestão. O projeto do Baixio de Irecê, lá em Itaguaçu, da Bahia, em Xique-Xique, e o projeto Salitre, em Juazeiro, que põem bombas no rio e, seguindo a outorga da Agência Nacional de Águas, retiram determinado volume para, através de canais, levar para irrigar terras no nosso estado. O projeto do Rio São Francisco se propõe exatamente para, na cidade de Cabrobó e na barragem de Itaparica, se fazer 2 tomadas de água, ali se colocar bombas do mesmo modelo, das que tiram água do rio para irrigar as terras de Juazeiro e de Irecê, e bombear 26 metros cúbicos de água por segundo, o que significa dizer, retirar do rio 1,4% da sua vazão firme na foz, que é de 1.850 metros cúbicos por segundo. Os aparelhos mais modernos de medição não registram a retirada dessa água do Rio São Francisco. Da água potável brasileira, 3%, apenas 3%, está no Nordeste. E desses 3%, 80% é o Rio São Francisco. O Nordeste setentrional, alguns dizem que tem uma capacidade de acumulação de água. Verdade. E aí começa o conceito da obra. Se você pegar o estado do Ceará, ele tem capacidade para armazenar alguma coisa em torno de 17 bilhões de metros cúbicos de água. A disponibilidade, 3 bilhões. E por quê? Preste atenção ao conceito, porque se entenderão a obra. Naquela região